Uma boa tarde à mesa, uma boa tarde aos vereadores aqui presentes, ao público presente. Eu acho que não dá para começar a fala de hoje sem lembrar, né? Eu gostaria que a Câmara me posicionasse, por favor. Obrigado. Não dá para começar se a gente não comentar sobre a paralisação dos caminhoneiros, né? Eu queria que mostrar o primeiro slide, onde a gente vê aí esse olhar da ordem e progresso, orgulho de ser brasileiro. Mas a gente tem que observar que os caminhoneiros, trabalhadores do Brasil, e lembrou muito o que fala o nosso hino nacional: verás que o filho teu não foge à luta. E aqui eu comungo um pouco da fala, do posicionamento do vereador Arildo, porque a população não fez a sua parte. Em nenhum momento nós deveríamos fazer imensas filas do posto de gasolina e esvaziar-se por mercado. Porque a crise não está só no valor do diesel. Porque nós devemos lembrar que os caminhoneiros, eles são pais de famílias, eles são cidadãos. Então, eles também devem ter... pode tirar um pouquinho o slide, por favor? Então, eles também usam a estrada, usam combustível, usam gás de cozinha. Então, gente, era uma hora do povo brasileiro, de novo, despertar o gigante adormecido. E a população não fez a sua parte. Foi muito bonito ver a solidariedade nesses pontos de parada, de concentração dos caminhoneiros. A gente, lógico, que sempre tem aqueles que não respeitam o direito de ir dos outros, então causou uns atos de violência. Mas aqui eu chamo a atenção para nós brasileiros. O que nós fizemos para contribuir com essa queda? Porque nós sabemos que o Brasil é um dos primeiros países do mundo em taxa tributária. E nós que pagamos isso. Nós estamos vendo aí um exagero de gasto, que precisa ter uma reforma política, uma reforma na previdenciária, tem que começar pelos políticos, sim. Mas, assim, a gente tem que olhar bem, né? O que nós fizemos nessa parada. E também, nessa questão da paralisação dos caminhoneiros, chamou a atenção que o pessoal começou a observar os pequenos produtores de hortifrutis. Quando você vê lá no depoimento, olha, o hospital estava ficando sem verduras e legumes, o pessoal achou o caminho da onde funciona os pequenos produtores, que são esquecidos. E nós, mais uma vez, enquanto cidadão, nós não fizemos a nossa tarefa de casa. E a gente tem que aprender muito. Eu acho que essa revolução que deu exemplo aí dos caminhoneiros, que provou que 75% da nossa economia, o trajeto é pelas rodovias. Então, que fica aqui para a gente despertar. E o nosso desafio, enquanto cidadão... Posso só enriquecer a sua fala, que é muito importante? Eu não sei agora se chega a 70%, mas de todo alimento que chega na mesa dos brasileiros, ela não é advinda do agronegócio, como muita gente acha. Ela vem da agricultura familiar. E aí você falou muito bem, para chegar lá nesse pessoal, precisa sim do transporte rodoviário dos caminhoneiros. E a gente vê que eu tenho um pensamento que a solução do transporte, do fluxo de toda a cidade, ela vai ainda voltar para a linha ferroviária. Vai ainda voltar. Porque é o caminho que nós estamos vendo que vai ser. E aí, o grande desafio nosso, em nome da ordem do progresso, como está no slide, é que falta 120 dias para a nova eleição. Eu entendo que seja a eleição mais importante de todos os séculos. Desde quando existe o direito de voto, eu acho que essa eleição é a mais importante. E nós temos que lembrar de colocar pessoas honestas, sérias, para nos representar na esfera de Brasil, presidência, na esfera de governo de cada estado e também no nosso Senado e no na Câmara de Deputados Federal. É muito importante a gente começar a pensar em quem nós vamos eleger para nos representar. Em quem nós não devemos votar, está bem claro.
né? E eu sou contra regredir a sociedade na era militar. Nós temos a liberdade e o ser humano ele tem que ter a consciência dos seus atos. E não é controlando com cabresto que nós vamos resolver a situação da sociedade brasileira, a situação da nossa cidade. Então, aqui, que nós, enquanto cidadão, tomamos consciência do nosso dever de valorizar o nosso voto, né? E agora, o próximo slide, falando um pouco dos trabalhos, de como foi a nossa semana. Próximo slide, por favor. Aqui, a gente conhecer para participar e contribuir na política pública da cidade. E aqui eu estive participando na CESP, no Dia Industrial, do Programa de Mapeamento de Cadeias Produtivas Industriais. Então, lá foi na CESP, Secretaria de Desenvolvimento. A CESP é uma instituição que comemorou 90 anos, né? Que a gente pode voltar a imagem, por favor? Então, comemorou 90 anos a CESP. No estado de São Paulo, ela tem 8.000 empresas, né? E aqui na nossa cidade de Jacareí, nós temos 157 empresas industriais. Nós temos mais de 2.400 pontos de comércio na cidade de Jacareí, totalizando quase 5.000 pontos comerciais. Fora os desconhecidos, né? Esses de produtividade doméstica que nós não conhecemos. Então, em Jacareí, nós temos 5.000 pontos comerciais que envolvem a nossa economia da cidade. E aí eu acho interessante esse mapeamento, porque vai trazer a identidade comercial e econômica da nossa cidade. É um passo muito importante, porque depois o desafio é entrelaçar entre si a troca de comércio, né? A venda de produto, a comercialização. E eu espero que o desafio que eu coloquei na minha fala nesse evento foi de que o maior consumidor do município é a prefeitura municipal. O maior consumidor do município são o que nós gastamos com a educação, com a saúde, com a cultura, com o próprio desenvolvimento econômico. Os gastos, todos, o maior consumidor é a prefeitura. E, no entanto, nós vemos hoje a crise pegando nos pequenos, médios e grandes comerciantes. E nós temos tudo isso nesses 5.000, quase 5.000 comerciantes, economia da cidade de Jacareí. Mas, no entanto, muitas licitações, nós vemos os vencedores serem de outras cidades, de outro estado. Então, esse é o desafio maior desse projeto. Mapear e fazer eles se comunicarem entre si e a gente comprar produto da nossa própria terra. Valorizar os nossos produtores, valorizar os nossos comerciantes. Então, aqui fica esse desafio, nesse projeto do Programa de Mapeamento da Cadeia Produtiva de Jacareí. É um projeto que eu vou fazer questão de acompanhar por conta de trabalhar as cooperativas, fazer com que os pequenos e médios vendam o seu produto para os grandes e os grandes também permaneçam o seu lucro na cidade de Jacareí. E uma das questões que eu já fiz o projeto, mas não passou, é que nós vemos aqui nas prestações de contas, na audiência pública, que o IPVA é um dos impostos abertos para o município. E assim, você pagou o seu IPVA, automaticamente a porcentagem já entra no cofre público. Mas nós vemos que muitas locações de veículos para a rede pública, quem ganha, às vezes, é a empresa de outra cidade. E os veículos também, por sua vez, vêm de Belo Horizonte, outros estados, no qual os impostos é mais barato. Só que não vem esse lucro para a cidade de Jacareí. Então, nós temos que colocar nos editais públicos de locação de veículos que eles tenham a obrigatoriedade de ser emplacado com a placa de Jacareí, para que a gente pague aquele valor, mas ele volta para o cofre público. Então, pode ser pequeno? Pode. Mas nós sabemos que vai voltar para a nossa cidade. É um dinheiro investido do seu imposto que vai estar voltando para você. Né? Então, aqui a gente reforça essa cobrança nos editais de locação da rede pública. Né? Eu falo isso também
a casa aqui, a Câmara também é uma instituição pública e também tem que ver isso. Então, nós temos que ver isso. Né? Então, aqui, mais uma vez, eu parabenizo esse projeto, programa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E o próximo slide, eu estive participando porque eu acredito na força do coletivo, na força da Associação de Moradores, e aqui eu estive lá apoiando e acompanhando a eleição da Associação de Moradores do bairro Igarapés, uma associação que existe há mais de 30 anos. Eu estive lá participando no domingo, né, que foi no domingo agora, das 9 às 4 horas da tarde. Também passou por lá o vereador Paulinho dos Condutores, nós estivemos lá presenciando lá. Hoje, quem que vai assumir a presidência lá é o Mineiro, que está aqui, e o seu Tony Cardoso, que há 30 anos está à frente, junto com a equipe lá, o seu Nivaldo, o seu Jair, o seu Beto, e todo mundo lá, o seu Cícero, todo mundo, e tem as mulheres que não estão aí, mas tem mulherada também, que faz parte da Associação dos Moradores lá. E apoiando também a eleição, lá nós tivemos o presidente do Jardim Alvorada, o Bonfim, o Raimundo Bonfim. Então, está aqui o nosso parabéns, e eu acho que a casa aqui está aberta para trabalhar junto com a Associação dos Moradores da cidade de Jacareí. E nós, assim, precisamos fazer uma reunião com a associação que está legalizada, organizada, para que a gente possa avivar o CONSAB, né, o Conselho de Associação de Amigos de Bairros de Jacareí. É muito importante a gente fortalecer esse organismo vivo que também presta um trabalho de controle social. Né? E, por fim, eu ia falar um pouco da história do Jardim Emília, que aqui está mostrando, mas hoje não vai dar tempo. Mas aqui está lá a gente acompanhando a obra do Jardim Emília, a drenagem, e também já cobrando do infraestrutura o projeto do outro lado. Porque quando se pensou, desde 2014, esse projeto, esqueceram que o bairro ele tem 2 avenidas. Então, fizeram o projeto para a Avenida do Pascoal, mas esqueceram da Mauri Teixeira Vasque. Então, nós vamos estar cobrando aqui do infraestrutura para que ele apresente o projeto e a gente veja como que nós vamos fazer, porque também drenagem não é um serviço barato. Então, boa tarde a todos.